Meus irmãos, boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. Queria dizer da minha alegria de estar aqui com vocês nessa noite, nessa cidade que eu aprendi a amar de verdade, a partir do calor das pessoas que nos recebem aqui de forma tão amorosa, de forma tão gentil, de forma tão assim verdadeira, que aqui eu me sinto em casa. Então, quando estou aqui, eu estou verdadeiramente em casa e agradeço a vocês por mais uma vez me oportunizar estar aqui com vocês falando de Jesus, falando de amor e falando de nós outros, porque afinal de contas nós todos também somos filhos de Deus, não é verdade? E a gente precisa falar um pouco da gente também, afinal de contas somos nós esses que vamos transformar o mundo. Assim nos diz a doutrina espírita: os homens vão transformar o mundo a partir da sua própria transformação pessoal. A partir do momento em que nós nos transformemos, nós iremos transformar a sociedade, a cidade que nós vivemos, o mundo de um modo geral. Então Allan Kardec, ele vai fazer uma análise dessa questão do ser humano e sobretudo de um dos aspectos mais importantes da nossa personalidade, que é a relação que nós temos conosco, com a nossa própria interioridade, com a nossa própria relação conosco, com a nossa vida. E ele vai falar sobre o egoísmo, que o egoísmo é uma coisa assim muito interessante, que os espíritos chamam a atenção, porque Kardec vai dizer lá no capítulo, no livro 3º, no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, que o egoísmo é a fonte de todos os vícios e a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então o que será que Kardec quer dizer com isso, já que é um capítulo todo devotado à perfeição? Nós, enquanto não tivermos domado ou resolvido os problemas do egoísmo, certamente que nós estaremos bastante distantes ainda daquilo que é chamado de perfeição, porque quando nós estamos aqui na Terra, passando pelos nossos processos evolutivos, pela reencarnação, enfim, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para resolver questões que ficaram para trás e que a partir das nossas relações com o nosso irmão, com as pessoas da família, da cidade que a gente vive, das relações de trabalho, a gente vai aprendendo e resolvendo cada um nas suas questões particulares, a gente vai resolvendo essas questões passadas, esses problemas do passado. Muito bem, então nessa questão do egoísmo, que o Espiritismo trabalha de forma muito incisiva, a gente tem algumas questões a falar a respeito disso, afinal de contas todos nós temos um pouco desse egoísmo em nós ainda. Todos nós, de certa maneira, lutamos por nossa identidade, a gente tem uma personalidade, a gente tem um eu que a gente defende de forma tão vigorosa. Tem pessoas até que fazem daquele tipo assim, você sabe com quem você está falando? Bate no peito, estufa o peito, não é? É aquela coisa assim, você não perde por esperar, enfim, você não me conhece. Coisas desse tipo que a gente fala tanto para as pessoas e a gente esquece de se lembrar que nós também não nos conhecemos. Apenas nós fazemos de conta que nos conhecemos, criamos para nós personagens que nos representam no mundo e esses personagens são aqueles que de certa maneira definem nossa identidade, mas isso não quer dizer que nós sejamos essas pessoas, apenas nós estamos ali vivendo essas personalidades criadas por nós mesmos. Então, se você está na escola com seus filhos, você ali é a mãe dos filhos. Se você está no local com amigas, ali você é uma amiga, ali você está mais descontraída. Se você está num salão de beleza, é outra perspectiva. O homem também, quando ele está num trabalho, ele está vivendo um personagem mais sisudo, mais sério, mais responsável. É diferente daquele homem que está jogando ali um futebol, uma pelada, um baba com seus amigos no final de semana. Ele fala coisas que ele não falaria no trabalho, ele faz coisas que ele não faria no trabalho. Então, de certa maneira, para cada instância da nossa vida, a gente constrói personagens que são esses entes que nos representam em nossa individualidade. E isso é que nos define como ser, e é isso que, de certa forma, nos dá aquele sentido de identidade, por isso que nós chamamos isso de individualidade. A nossa ideia de nós sermos um indivíduo, nós sermos algo separado do outro, nós sermos algo que somos nós mesmos. O que acontece com essas personalidades? Como elas não representam a nossa essência verdadeira, muitas vezes elas são muito frágeis. Elas não conseguem se sustentar por si mesmas e elas precisam de ardis ou de mecanismos para fazerem
fazer se impor diante da sociedade, diante do outro. Se eu não acredito nessas minhas personalidades, imagina o outro se vai acreditar, porque elas são tão frágeis, elas são tão incoerentes. Muitas vezes a gente quer defender uma imagem e faz outras coisas que são incompatíveis com aquela imagem que a gente defendeu, e tudo isso se constrói num elemento, dentro de um psiquismo, dentro de um elemento humano que é extremamente complexo. Nós somos gente muito complexa. Nós somos criaturas difíceis. Formar um ser humano, estabelecer uma relação de sanidade psíquica com o ser humano é algo extremamente complicado e difícil. Por isso que a doutrina espírita, ela trata o ser humano nos seus mais diversos aspectos. No aspecto social, no aspecto espiritual, no aspecto psicológico, no aspecto biológico também, por que não? Porque nós somos esse ser múltiplo que estamos diante de tantas possibilidades aí na nossa construção. Mas para começar a falar um pouquinho mais do ego, eu queria lembrar uma história antiga da mitologia, que é a história de um rapaz muito belo, que nasceu muito bonito, e os seus pais ficaram impressionados com a sua beleza e foram procurar um mago, um profeta, foram procurar um vidente. O nome dele era Tiresias. E foram procurar o mago Tiresias, e quando o mago Tiresias olhou aquela criança tão bela, disse assim para os seus pais: olha, ele vai crescer, mas ele não pode olhar para si mesmo, ele não pode se conhecer, porque no momento em que ele se conhecer, ele vai se perder. Então esse menino, ele evitava olhar para si, mas ele era tão belo que ele despertava a atenção de todos, de homens e mulheres. Todos ficavam muito atraídos por ele. E ele não tinha esse contato consigo mesmo, ele desconhecia essa sua beleza, ele desconhecia essa sua faculdade de belo. Um belo dia ele está passeando na beira de um lago e aparece uma diva, uma mulher, não é? E ela chega junto dele e tenta seduzi-lo pela sua beleza, e ele esnoba ela, dá assim aquela esnobada, sabe aquela coisa assim de você, não estou nem aí para você, e a pessoa fica muito zangada quando a gente é rejeitado, e ela também foi rejeitada. E as outras amigas, vendo aquilo, a pobre Eco lá sofrendo esse tipo de coisa, disse assim: olhe, que ninguém mais possa sofrer isso, e que ele se apaixone por alguém que não possa mais lhe pertencer, que ele seja dono de uma paixão que ele nunca possa alcançar, que ele nunca possa tocar. Então os deuses estavam vendo isso e disseram: não, que seja feita assim a sua vontade. Ele então, o pobre do nosso querido Narciso, ele vai chegando perto de um lago, e quando ele olha a água do lago, ele vê a sua beleza refletida, e ele fica tão apaixonado por si mesmo que ele tenta pegar a sua imagem na água, e ele não consegue alcançar a sua imagem na água. E cada vez que ele mexe na água, a água desaparece, e ele acha que sumiu, daqui a pouco volta de novo, ele quer e não consegue abraçar aquele ente que ele achava o mais belo dos belos, e aquele sim, ele se apaixona. E ele fica ali durante tanto tempo, não come, não bebe, vai definhando até morrer. E quando morre, ele se transforma numa flor de centro amarelo, de pétalas brancas, chamada de Narciso, não por outro motivo, em homenagem a esse homem que apaixonou-se por si mesmo. Essa lenda mostra o quanto nós estamos, de certa forma, ainda em busca de nós mesmos, e essa grande questão de se apaixonar por si tem algumas implicações importantes que a gente precisa compreender do ponto de vista humano. E a psicanálise vai trabalhar na estrutura da psique humana, dividindo o ser humano em 3 aspectos da psique. O primeiro aspecto é o que ele chama de id. O que é o id? O id é uma pulsão. Então o id é uma energia. O id é o que nos faz ir em direção a alguma coisa. O id nos move em direção ao objetivo. Mas imagine o seguinte: se tudo que você tiver vontade de fazer, você fizer. Imagine que você está num salão e dá vontade de subir na mesa, você sobe. Dá vontade de chutar os copos, você chuta os copos. Dá vontade de agredir as pessoas, você agride as pessoas. Dá vontade de beijar todo mundo, você beija todo mundo. Então, isso é o típico movimento do id, porque ele te leva, através de uma pulsão e de um desejo, a uma ação. Então, a pessoa que vive centrado no id é um idiota. A gente conhece bastante idiota, porque o idiota, a pessoa não tem limite. O idiota é uma pessoa que vive no id, né? Então o idiota, ele não tem limites. E como todos nós temos limites, a grande maioria das pessoas, né? Nós somos pelo menos idiotas enrustidos. Então a gente tem lá uma outra estrutura que é o superego. O
que o superego faz? O superego é o não. Quando o id quer subir na mesa, o superego diz: rapaz, não faça isso não, que isso é proibido. Não dá, de jeito nenhum, você não pode fazer isso. Não dá para fazer. Se você fizer isso, você vai passar ridículo. Não dá para fazer. Então, a pessoa não faz. Mas você imagina o seguinte: se você não está fazendo porque o superego não deixa, você fica parado, você não faz nada. Você tem uma energia de ação e tem uma energia que te coíbe, que te anula na sua ação, e você faz o quê? Você não faz nada. Então a gente ficaria parado. Para que a gente não ficasse parado, a natureza nos deu o ego. E o que o ego faz? O ego é um somebody love, gente. O ego negocia. Olha, Id, você está com vontade de fazer superego? Deixa ele fazer um pouquinho, só um pouquinho. Aí a gente faz um pouquinho de bobagem, daqui a pouco a gente vai agradando a todas as coisas. E na medida em que a gente joga com essas forças, essas energias dentro de um padrão, que é mais ou menos comum, a gente pode ser considerado uma pessoa normal. Quando a gente extrapola mais ou menos para um lado ou para o outro, ou na centralidade, a gente tem aquele comportamento que é chamado comportamento anormal. Porque a pessoa não consegue dar conta das suas energias, das suas frustrações, dos seus limites. Quem é que popula o id? O instinto, a necessidade, as forças, a libido, é força libidinal sobretudo, não é, que nos dá essa energia. O que preenche o superego? As nossas restrições sociais, as nossas regras sociais, os pais, a família, a forma como a gente foi criado, as religiões, tudo isso estabelece limites do superego. Os exemplos que a gente vê dentro de casa, a forma como a gente é criado pelo nosso pai, pela nossa mãe, também limitam essa ação do superego. E o ego? Bom, o ego é o resultado dessa construção também de vida, naquilo que eu percebo de mim mesmo, porque muitas pessoas dizem: você tem que acabar com o ego. Quem acaba com o ego fica esquizofrênico. Porque o ego é aquilo que te define, é o ego que te limita. Então você sabe que você termina ali por causa do ego. O ego, ele é a sua estrutura de fronteira. Então ele diz o eu, o não eu. Essas estruturas são estabelecidas a partir da percepção do ego. Todo mundo tem isso. Mas acontece que, do ponto de vista da localização, se a gente pudesse localizar o ego dentro do da nossa mente, o ego é a centralidade da consciência. Isso é extremamente importante a gente pensar nisso. A centralidade da consciência é algo que faz com que o ego seja o elemento que lida basicamente com nossa estrutura de razão. O ego, ele é alimentado por todo o conhecimento racional, do consciente, daquilo que a gente dá conta, daquilo que a gente percebe. Então, quando a gente faz alguma coisa em nome do ego, a gente está fazendo alguma coisa porque a gente sabe por que está fazendo aquilo. Normalmente, nós temos explicação para tudo. E eu tenho uma explicação muito legal, um exemplo bacana dessa explicação, que é o vestido vermelho. Não sei se eu já contei isso para vocês. A moça tem desejo de comprar um vestido vermelho e vai até o shopping, e quando chega lá, ela vê uma loja com um vestido maravilhoso. Pensa um vestido lindo, aquela coisa assim, sabe, aquela coisa de outro planeta, e ela começa então a se vestir nesse vestido mentalmente, óbvio, né? Ela está na vitrine, ela olha assim, nossa, se eu pegasse esse vestido e vestisse esse vestido, que maravilha seria isso para mim. Que maravilha seria, imagine, vai ter o batizado de fulaninho, eu vou chegar lá, todo mundo vai ficar olhando para mim, vai ser um espetáculo, eu vou abafar, aquela minha cunhada vai ficar morrendo de inveja de mim. Nossa, se eu comprasse esse vestido seria tudo de bom. Olha as coisas como vão se elaborando na cabeça. Mas tem um problema, ali tem um preço, e esse preço é muito para ela. O vestido custa R$2.500 e ela não tem essa grana, então ela fica preocupadíssima, não vai realizar o seu sonho. Então o que ela faz? Ela vai dar uma volta no shopping para espairecer, para esfriar a cabeça. E aí ela vai lá no McDonald's, toma uma casquinha daquela que custa R$2,50, tá, né? Acomoda bem no orçamento. E ela vai dar uma volta, daqui a pouco ela passa de novo na frente da loja e está lá o mesmo vestido. E tem um avisozinho embaixo no preço, dizendo assim, olha, 50 parcelas. Aí ela olha assim, cinquentinha de 50, dá para encarar, 50 por mês. Aí ela diz assim, se eu dividir 50 por 30, dá mais ou menos aí 1,60 e alguma coisa. 1,60 e alguma coisa é aquela Coca-Cola que eu tomo com um pastelzinho, eu deixo de comer, ele está racionalizando. Mas na verdade, tudo que ela quer
é impressionar as pessoas, tudo que ela quer é realizar aqueles primeiros sonhos. O mais agora é a elaboração de processos racionais para viabilizar aquilo que foi desejado antes, que não tem nada a ver com conta, nem com pastel, nem com Coca-Cola, mas tem muito mais com impressionar a vizinha, ou impressionar a cunhada, ou abafar no seu processo lá, né, de construção. Então, esse é o nosso modelo de ego. Nós trabalhamos assim, a gente defende a nossa identidade. Outra coisa que o ego faz também, o ego nos protege. Então, quando eu estou diante de uma situação muito constrangedora, eu tenho duas formas de lidar com isso. Ou eu encaro a situação, trato a situação verdadeiramente, olho a situação de uma forma muito prudente e tal, ou fujo dela, como muitos fazemos. Não é? E quando eu fujo dela, eu posso simplesmente embotar todos os sentimentos que aquela situação me traz e vou esconder isso embaixo de uma nuvem, e essa nuvem é o inconsciente. Eu vou colocar isso lá no fundo do inconsciente, onde eu não vou conseguir trazer mais a possibilidade da consciência daquilo, pelo menos aquilo vai ficar escondido. Quem é que faz isso muito? A criança faz. A criança trabalha com esses conteúdos de uma forma muito interessante, porque as crianças, elas recebem informações do meio, dos pais, sobretudo no processo da gravidez. Ali, a partir do 5º mês, a mãe está mandando muitas informações e a criança já tem um sistema que consegue receber essas informações do meio, da mãe, sou bem vista, sou bem quista, não sou, né? Isso aqui é uma gravidez legal, é uma barriga boa, não é uma barriga boa. Essas informações todas, elas estão cravadas em nossa mente, no nosso inconsciente, que representa, segundo uma cartografia da alma, algo em torno de 95% do nosso conteúdo da mente. O nosso inconsciente é muito maior do que aquilo que é o nosso consciente. Então, de uma certa forma, nós temos muito mais coisas desconhecidas de nós mesmos, armazenadas no nosso inconsciente, do que aquilo que a gente dá conta e a partir do que a gente consegue elaborar as nossas ações. Então, esse processo de desenvolvimento, esse processo de construção do indivíduo é algo extremamente delicado, gente, porque além da nossa vida e além de tudo que nós trazemos desses conteúdos, nós também trazemos heranças de vidas passadas. O nosso inconsciente pessoal, que tem essas heranças de vidas presentes, ele é algo preenchido por aquilo que nós não conseguimos dar conta, que não teve energia suficiente para aparecer e se realizar. Mas no inconsciente coletivo, segundo Joana de Ângeles, nós trazemos também as nossas heranças de vidas passadas, que são também heranças importantes, que são aquelas também que influenciam no nosso comportamento e na formação dos nossos personagens. Então nós temos aí a criação, nós temos aí a relação inicial dos nossos primeiros momentos, nós temos a nossa vida intrauterina, não é? Nós temos o parto, a forma como nascemos. Tudo isso influencia muito na construção dos personagens e na fixação desses papéis temporários que nós utilizamos em nossas vidas de ordinário. Então, o que acontece com essa nossa construção, essa incrível construção do ser? Muitas vezes nós não temos certeza se aquilo que somos é aquilo que nós verdadeiramente gostaríamos de ser, ou pelo menos nós não temos certeza se aquele personagem que se mostra socialmente daquela maneira, realmente ele radica no profundo ser que somos. E por isso nós temos inseguranças. Nós temos determinados tipos de comportamento que são extremamente hostis para o outro, porque aquela estrutura é uma estrutura de defesa. Normalmente as pessoas que são muito brutas são pessoas muito frágeis, são pessoas que não têm uma defesa psíquica muito interessante, então eles se defendem a partir do movimento do afastamento, afastam as pessoas, porque eles não conseguem dar conta, não é? A partir dessa questão. E com isso nós vamos criando as nossas crenças que são limitantes, nós estamos criando padrões que vão, de certa forma, tirando de nós a autenticidade. Ontem eu falava a respeito da normose.
A normose foi um termo criado aí por Roberto Crema, Jean-Yves Leloup e Pierre Weil, que faz aí uma síntese desse tema dos dois, que eles trabalharam juntos em locais diferentes, que é a doença da normalidade. O que é isso? Nós estamos adoecendo porque estamos muito mais preocupados em corresponder à expectativa do outro do que realizar o ser que verdadeiramente somos. Então, se eu de repente hoje estou num mundo que o padrão estético é um padrão hedonista, o que é isso? É um padrão de desejo. Então eu tenho uma obrigação para ser aceito, para que esse meu personagem seja aceito. Ou seja, como eu não tenho um reconhecimento interno meu, eu tenho que ter o reconhecimento do outro. O outro precisa me afirmar o tempo inteiro. Olha, esse personagem seu é legal, esse personagem seu é bom, olha, continue com ele. Que legal, que bacana que você é. E aí muitas pessoas se acham, né, gente? Muitas pessoas recebem elogios assim, principalmente o povo de televisão. Acaba vai pro Big Brother lá, é um ser totalmente desestruturado, mas quando ele chega lá, o povo começa a fazer entrevista, bota na revista, pousa nu ou pousa nua e etc. E aí eis que surge um personagem, uma personalidade pública, e essa pessoa tem que viver o tempo inteiro de likes e de coisas assim, de notícias, de agenda positiva. É muito ruim ser escravo dessa ideia de buscarmos sempre uma afirmação do lado de fora, uma afirmação sempre do outro, porque eu não trago dentro de mim os elementos que me conseguem realmente me estruturar. Então, nós temos hoje um grande mal na sociedade, que é a baixa autoestima. O problema da autoestima hoje é uma calamidade. É uma calamidade o que a gente vê de pessoas fazendo com as redes sociais, com a sua autoimagem. Gente, o que leva uma pessoa a ir para dentro de um apartamento ou no fundo de uma farmácia, injetar no seu corpo silicone industrial para ter um bumbum maior? Eu tenho certeza que aquele bumbum maior não é para sentar de forma mais confortável. Vocês concordam comigo? Não é um amortecedor. É para ficar mais bonitona lá, olha o tamanho da mulher, né? O povo toma anabolizante de cavalo, gente. Tem gente que toma anabolizante de cavalo para ficar com aquelas pernas grandes, né? E ainda por cima passa na rua, o povo chama de cavala e não pode achar ruim, porque não é assim que é o adjetivo que usa para a mulher que tem umas pernas grandes, que é grandona. Não é assim que o homem Então não pode achar ruim, não pode achar que é assédio não, porque ela toma remédio de cavalo para ficar daquele jeito. Então, gente, olha, o padrão estético, as modas. Eu me lembro que uma vez, eu já usei, gente, sapato cavalo de aço. Eu às vezes tenho vergonha de dizer isso. Calça boca de sino, né? Minha calça tinha 32 centímetros de diâmetro, a boca, né? E quanto maior o tamanho da boca, maior era a afirmação masculina, a calça, aquela camisa aberta, o peito todo cabeludo. Hoje os homens tudo pelado, tudo, não é? Tudo. Então você vê que a gente vai se adaptando às modas e aos padrões. As moças usavam aquelas meias coloridas, Dancing Days, Lurex, né? Que tudo colorido. A gente já fez coisas horríveis para poder corresponder à expectativa dos outros. E o tempo inteiro a gente está fazendo isso. Então hoje existem doenças como nomofobia, né? Que são doenças como causadas, por exemplo, pela ausência do Wi-Fi. Então tem pessoas que chegam no lugar. Antigamente a gente chegava no lugar, tinha outras perguntas. Qual é a primeira pergunta que se faz quando chega hoje no hotel? A senha do Wi-Fi. Antigamente era onde é o banheiro, hoje é a senha do Wi-Fi, né? A gente quer saber logo qual é a senha desse Wi-Fi para a gente poder estar conectado. A nomofobia é o nome dessa doença, né? Então o tempo todo a gente tem que estar respondendo como se a gente fosse assim o presidente dos Estados Unidos e que o mundo fosse acabar se eu não respondesse aquele zap em 2 segundos. E tem pessoas hoje que criam personalidades virtuais ao ponto de a pessoa manda um e-mail para você, ou manda um WhatsApp, manda, sei lá, uma mensagem qualquer dessa. Se você não der um dedinho para cima em 2 dias ou em 1 dia, quanto mais tempo você levar para responder, quer dizer da sua consideração para com ela. Você curtiu, mas você não curtiu a mim, você não fez isso, você não... Então observe que a gente já começou a transferir um pouco dessa nossa síndrome da bruxa má, né?
espelho mágico, espelho meu, tem alguém mais belo do que eu? Não. E no dia que apareceu Cinderela, a moça ficou zangada, ao ponto de ir lá mandar arrancar o coração da bichinha. Então isso daí realmente mostra o quanto essas histórias estão refletindo nossos arquétipos, né? Nossas ideias pessoais. Então esse movimento humano hoje, de uma sociedade pós-moderna, do mundo líquido. O mundo líquido é hedonista, gente. As propagandas têm que ter mulheres lindas, maravilhosas, homens sarados. As novelas, os meninos tudo sem camisa, porque tem que mostrar o físico e tal, não é? As coisas. É uma sociedade, como diz Erich Fromm, nós nos coisificamos para corresponder às expectativas de uma sociedade e que não nos surpreendamos de saber que essa é a causa de nós estarmos vivendo no mundo do vazio. Porque se você não realiza a sua própria essência, se você não sabe quem você é, se você não sabe realmente qual é o sentido da sua vida, você é um personagem mesmo, literalmente, que tem script, tem papel, tem todas, como é que você vai se amar? Como é que você vai amar alguém que você não sabe nem quem é? E ao contrário, alguém que você tem vergonha, porque existe aí um transtorno também chamado TDC, é um transtorno dismórfico corporal, que eu também poderia chamar de TDM, ou transtorno dismórfico mental, que é aquela pessoa que olha no espelho e se vê em outra situação. Então os anoréxicos, por exemplo, tem mulheres lindas, perfeitas, que se olham no espelho e se acham gordas, se acham feias, não é? Ou pessoas feias que olham no espelho e se acham lindos. Então, dos dois lados você tem situações, né? Tem moças mais assim, gordinhas, mais barrigudinhas, que usam shortinhos pequenos e usam sapatos altos como se fossem magérrimas. E vão para a rua com esse processo aí, vivendo um personagem que não corresponde à realidade, não é? E a gente está cheio desses personagens aí. E o resultado disso é que nós somos 1 milhão de pessoas que se matam todos os anos. Nós somos hoje, temos um aumento em 4 anos de 74% no consumo de remédios tarja preta no Brasil. Na América do Norte, 48% de aumento no consumo. Então isso realmente é uma quantidade muito grande. Se a gente for olhar que pessoas hoje tomam remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para namorar, tem remédio até para amar, hoje tem, não é? Você tomar hoje uma borrifada de ocitocina no nariz, você pode ficar apaixonado pelo outro instantaneamente. Então é uma questão hoje assim de transformar verdadeiramente as nossas emoções que seriam autênticas em emoções inautênticas, provocadas. Por quê? Porque nós temos que viver sempre o mundo de fora, porque aquele mundo de dentro é um mundo ruim. Se você olhar para dentro e ver uma pessoa que ainda não conseguiu realizar todos os seus desejos enquanto humanos, né? Então imagine, eu entro num centro espírita, vou dar um exemplo aqui nosso, eu entro num centro espírita, eu ainda não consigo abraçar as pessoas, eu sinto assim um pouco eu sou um tanto misantropo, eu fico assim querendo me afastar das pessoas, mas eu estou no centro espírita, que o padrão aqui é todo mundo se abraçar, então eu começo a abraçar as pessoas, mas eu abraço a pessoa e digo, nossa que sacrifício, na minha mente, eu estou dizendo, óbvio que a pessoa, eu estou chamando de irmão, querido irmão, amigo e tal. Então abraçar é tão bom, gente, abraçar é maravilhoso, mas tem pessoas que têm dificuldade com isso, então a gente realmente precisa, às vezes, cumprir papéis e vai para casa sofrendo, porque a gente não conseguiu ainda realizar isso. Então, nessa nossa divergência, a gente fica aí com uma dúvida sobre o que seria esse tal desse auto-amor, o que seria esse tal de buscar resolver a questão dessa baixa autoestima que leva as nossas crianças a um problema de valoração da vida de forma muito avassaladora. Eu estou aqui contemplando aqui os jovens Demolês e queria parabenizar a iniciativa de trazê-los aqui, porque eu tenho um filho que é da Ordem Demolê, ele é mestre conselheiro do capítulo dele, foi eleito recentemente, e eu vi a transformação do meu filho em termos de valores. Não que nós não trabalhássemos isso desde quando ele nasceu, mas o fortalecimento e a consolidação dos valores ético-morais vieram através desse trabalho da Ordem Demolê, que resgata isso. Então esses meninos, quando eles incorporam essa ideia e essa identidade, eles vivem uma realidade muito
significativa, porque a vida deles passa a ter sentido, porque ele começa a ajudar os outros, existe trabalho de caridade, existe trabalho de família, eles discutem problemas sociais. Vocês estão de parabéns, e quem trouxe eles aqui também de parabéns nessa noite, porque realmente é muito bom estar com essa juventude aqui, uma juventude sadia que busca realmente uma orientação segura na sua vida. E assim deveríamos ser todos nós, buscarmos orientações seguras, porque nós não podemos amar aquilo que nós não gostamos. Nós não podemos amar aquilo que a gente não tem coragem de encarar. Então, quando eu olho para dentro e que eu vejo que eu não consigo ainda abraçar, que eu não consigo fazer as coisas, eu fico um pouco com pena de mim, com culpa, né? Eu tenho culpa, eu fico carregando, sabe? Eu errei, minha vida foi ruim, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assado. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. E eu fico trazendo essas coisas, essas vinculações, essas crenças negativas, né? Que esses padrões de destruição, esses modelos que me aprisionam no mundo para trás, olhando sempre para trás, e eu não consigo crescer, eu não consigo evoluir. E tem pessoas que morrem sem se conhecer, tem pessoas que morrem na normose e não conseguem realizar as suas próprias identidades. Então, o primeiro passo do auto-amor é o auto-reconhecimento e a aceitação de si mesmo. Se você não se aceitar como você é, você não pode se amar. Então, é preciso ter coragem de olhar para dentro de si e reconhecer: eu não sou perfeito e não provavelmente serei nesta vida. Pronto. Mas eu estou me esforçando bastante para ser melhorzinho, para avançar um pouquinho mais, eu sou egoísta, eu vou ser menos egoísta. Eu sou uma pessoa vaidosa, eu vou me esforçar para ser menos. Eu vou me esforçar para diminuir um pouco aquilo que me incomoda, porque Joana de Ângeles tem uma frase muito legal, que ele diz assim: aquilo que me incomoda no outro, em verdade é meu. Em verdade sou eu que me incomodo em ver no outro aquilo que eu não gosto em mim mesmo. Ou, em outras palavras, incomodou, doeu, leve para casa que é seu. E por isso, na sociedade, a gente tem a necessidade de viver uns com os outros em relação o tempo inteiro. Então, por que isso? Porque o outro me pauta, de certa maneira. À medida em que eu vou ultrapassando uma fronteira que o outro me sinaliza, eu consigo dar um pouquinho para trás, eu consigo me ajustar, desde que eu seja uma pessoa consciente, desde que eu ajude o meu ego a se resolver, se aceitando, não tentando defender personagens que ficam tirando foto e selfie e postando nas redes sociais para parecerem que são lindos, desejáveis, maravilhosos, porque a primeira fonte de desejo que nós temos que ter é a nossa. Nós precisamos nos desejar como seres, nós precisamos nos desejar como indivíduos, para que nós possamos então construir personalidades seguras. Uma das grandes virtudes do ser humano é a humildade, e a gente confunde humildade muitas vezes com fraqueza. Então, o ser humilde é aquele que não responde, é aquele que anda assim, se conforma com tudo, né? Normalmente a coluna do ser humilde é mais dobradinha para frente, ele é todo assim, olha para o chão. A gente sempre pensa em pessoas que fazem esse tipo, né? O estereótipo dela é normalmente esse tipo. Mas a humildade verdadeira é força. Só é humilde quem é forte. Só é humilde quem não precisa se defender de nada, que tem tanta autoestima, que tem tanto valor, que ele não precisa ficar construindo imagens e defendendo imagens, porque para ele não importa o que você pensa dele, para ele o que importa é o que ele se sente, como ele se sente, não é? De que maneira ele se sente, de que forma ele se posta no mundo. Isso é o mais importante para uma pessoa, que não precisa ficar se elevando, né? Mostrando que tem características tais e quais. Não, essa pessoa simplesmente ela vive a sua realidade e se aceita e pronto, gente. Não precisa ficar botando cereja no bolo, nem tentando ser melhor do que ninguém. Então, normalmente os seres humildes, a humildade é uma virtude quando ela é desse jeito. Porque quando ela é do outro jeito, muitas vezes nós somos calados e não respondemos, não porque nossa natureza seja assim, mas porque nós não temos força para reagir. Essa é a pior forma que nós temos de viver, porque a pessoa se submete a tudo e sangra no travesseiro à noite. A pessoa
vive uma vida sofrendo, querendo, tendo desejos de ser outra coisa sem ser. Então como é que a gente vai realmente se enxergar e se amar se isso tudo está sendo, de certa forma, coibido? No Evangelho tem uma passagem interessante que diz assim: há que vir os escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vêm. Tem duas interpretações nessa passagem. Uma é a interpretação de quem precisa realizar a sua essência, mesmo ela negativa, para que ele possa ser colocado na aceitação ou na execração pública, não é? Conforme seja, e ele se posicionar nesse teste. Os estoicos, lá na Grécia, eles tinham um exercício muito interessante. Eles andavam na rua puxando um peixe morto. Imagine uma pessoa andando na rua puxando um peixe morto assim pelo cordão. O que você vai pensar dessa pessoa? É um louco, é um desocupado, é um maluco. E o teste era exatamente esse. Era ele resistir à opinião contrária do outro em relação a ele. Por isso ele se provocava em relação a isso. Então os estoicos, eles eram muito interessantes nessa questão. Então esse nosso teste, o nosso grande teste de aprovação, é quando a gente chega na rua e o outro não gosta de nós. É por isso que alguns espíritos dizem: olha, o seu inimigo é o seu melhor amigo. Porque ninguém pensa em você o tempo todo, o inimigo pensa. E outra coisa, amigo normalmente quer nos ajudar e fica passando a mão na cabeça da gente. Oh, não se preocupe com isso não, você é uma pessoa tão boa, você é uma pessoa tão legal e tal. E o inimigo vai na canela, diz: não, você é egoísta mesmo, né? O inimigo abre o livro e os amigos ficam botando a mão na cabeça. E a gente às vezes faz isso com o filho também, né? O filho está errando e a gente está passando a mão na cabeça do filho. Em vez de dizer o problema, a gente fica tentando imaginar: eu não quero ferir a autoestima do meu filho. Termina esculhambando tudo, porque o menino cria uma sensação, uma síndrome, né, de ele ser realmente assim uma pessoa perfeita. Quando ele vai na rua, ele não tolera a frustração e ele volta para casa, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada. Por quê? Porque ele está sendo rejeitado na rua. Em casa ele não é rejeitado, então ele prefere ficar em casa do que ficar na rua. É por isso que nós temos jovens hoje de 55, 56, 57 anos morando com o pai e com a mãe. É muito melhor, gente. Você está na casa, mãe, casa, comida, roupa lavada, carinho, né? Toda hora sim. Claro, é muito melhor do que você casar, encontrar uma esposa que te regula, que te diz que você não vai, que isso e aquilo. Não dá. Então muitas pessoas não resistem à frustração por conta disso. Então, se a gente for analisar do ponto de vista da construção do ser, a terapia diz o seguinte: você precisa se amar no sentido de se aceitar. Então se aceite do jeito que você é, não é? Ah, mas isso é egoísmo, esse negócio de auto-amor. Olha, tem uma diferença muito grande, porque o egoísta, ele é uma pessoa, ele é como um saco vazio. Como eu falei para vocês, o egoísta, ele trabalha por quê? Por uma causa. Então por que o egoísta come um pudim inteiro e não deixa para ninguém? Porque ele diz assim: ó, se eu deixar aqui e não comer o segundo pedaço, eu só vou comer um. Se eu ficar com vontade, eu não vou comer porque o outro vai comer, então eu como porque eu preciso realizar a minha vontade. Então o egoísta, ele trabalha numa causa em relação a alguém, em relação ao mundo. Ele quer se defender do mundo, ele quer fazer algo em função da sua menos-valia. Então o egoísta é uma pessoa que não tem amor nenhum por si. O egoísta precisa do egoísmo, da hiperinflação do ego, para que ele possa se afirmar nos personagens da forma mais absurda que tenha. Só que tem um problema, é a síndrome do saco vazio, porque nada serve ou nada está satisfeito para o egoísta. Então, se você vive com uma pessoa egoísta, você sabe mais ou menos o que é isso. Essa pessoa está sempre querendo, sempre sugando, né? É sempre ali, ó, vampirizando horizontalmente a relação. Por quê? Porque ela é carente de tudo, e quanto mais você dá, mais ela necessita. E isso realmente é algo que existe muito hoje no nosso mundo, e na verdade sempre existiu, mas hoje de forma bem elevada, porque hoje nós temos uma hiperinflação do ego aí no mercado, né? Então essa questão aí do auto-amor é bem diferente, porque o auto-amor é você se aceitar. O auto-amor não precisa de ninguém para se realizar, eu não preciso do outro para me realizar. Eu não preciso mostrar nada para ninguém, eu não preciso me defender de ninguém, eu não preciso fazer nada em função da existência do outro. Não. O auto-amor é uma questão sua, é com você, é você se resolver com você mesmo. Então eu sou uma pessoa que tem defeitos, muito bem, mas eu chego aqui e me exponho
Vocês vão me julgar positivo ou negativamente e eu vou ficar feliz de estar aqui com vocês, etc. Eu vou embora para casa sem nenhum grilo. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. E eu vou para casa sem nenhum grilo na cabeça. Isso é auto-amor. Eu, na verdade, estou satisfeito por estar fazendo algo que para mim me realiza. Você está entendendo? Então, o egoísta, ele não pensa assim. O egoísta, ele vai querer todos os créditos possíveis. Ele vai querer todo tipo de necessidade de hipervalorização. E isso, de certa forma, é bem diferente do auto-amor. Porque muitas pessoas dizem, se você ficar se amando demais, você vai ser egoísta. São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, você pode se amar sem ser egoísta. Agora, se você for uma pessoa narcisista, se você for uma pessoa, que gosta de se vangloriar e de ficar... Você já está começando a criar um processo de defesas. Não é que você ficar bonito ou bonita não represente uma simbologia de auto-amor. Gente, olha, tem uma história bacana que aconteceu no Vietnã. Uma mulher que saiu de um campo de concentração, ela perdeu seus filhos, ela teve uma filha estuprada na frente dela. O marido apanhou tanto que ficou com problemas mentais. Ela só foi encontrar esse marido muito tempo depois, conseguiu fugir do campo de concentração. E ela, lá do Khmer Vermelho, e ela vai então por esse acampamento e começa a ensinar as outras mulheres a se pentear. Então ela consegue fazer, a partir de um trabalho de autoestima, de resgate de autoestima, ela consegue realmente fazer com que essas mulheres voltassem a viver, voltassem a ter vontade de viver. Por quê? Porque elas começaram a se reconhecer, tocar o seu corpo, reconhecer o seu corpo. Meu corpo é gordinho, não importa, gente. Meu corpo é magrinho, não importa. Ele é perfeito, porque foi você que criou esse corpo. Você criou mentalmente esse corpo antes de encarnar. O corpo que nós temos foi criado, é uma projeção mental do espírito. O perispírito reflete a projeção mental do espírito e o corpo físico é uma projeção do perispírito. Então isso está aí na codificação e todos os espíritos já nos ensinaram isso perfeitamente. Então quem criou os corpos fomos nós. Se nós criamos corpos ávidos de comida, é porque em outra vida certamente a gente teve falta de comida. Então nessa vez a gente trouxe necessidades de comida. E se a gente tem necessidades outras de reparação através de doenças, etc., tudo isso são gatilhos que trazemos nos nossos corpos e que podem ser disparados ou não, a depender da forma como nós vivemos as nossas vidas. Então, a gente tem que se amar, porque esse foi o corpo melhor que a gente entendeu o que a gente precisava. Essa foi a vida melhor que a gente podia ter escolhido, porque a gente escolheu a casa que ia ficar, escolheu o papai, escolheu a mamãe, escolheu até uma certa situação social que a gente ia se meter. Era muito melhor se a gente pudesse nascer na Suíça, na Suécia, nascer aí na Finlândia, nascer em lugares assim, onde não tem esses problemas que a gente tem hoje. Não seria melhor tomar chocolate, ficar ali nos Alpes, ali, só vendo aquelas paisagens maravilhosas, esquiando no gelo? Não seria bom isso, ganhar uma boa grana por mês, não esquentar com a aposentadoria? Mas a gente escolheu nascer no Brasil, cheio de problemas, cheio de coisa. É porque a gente sabe, inconscientemente, nós temos a consciência de que nós precisamos resgatar algumas coisas e que nesse ambiente meio conturbado, meio livre, meio assim, a gente vai conseguir realizar tudo o que a gente projetou para as nossas vidas. E isso faz parte do nosso processo evolutivo, isso faz parte da nossa construção, dessa grande construção do ser. Qual é o lado bom disso? É que no final, quando eu digo lá no último capítulo, se é que tem o último capítulo, pelo menos lá no final dos últimos capítulos, nós seremos perfeitos, e perfeito como o Pai Celestial. Todos seremos perfeitos, absolutamente todos, inclusive aqueles que hoje arrancam cabeças de pessoas, esses que hoje cometem os crimes mais hediondos, eles também serão perfeitos como o Pai Celestial. Então todos nós somos assim, seres perfectíveis, e por isso Jesus traz nos seus mandamentos uma expressão que assim a gente não consegue entender muito bem, porque a gente fica tentando entender ordens do amor. Bert Hellinger, que é o pai da constelação familiar, ele traz a ideia das ordens do amor, das ordens de precedência do amor dentro de uma relação, e ele ensina mais ou menos como é que funciona isso, não é? De que quem chega primeiro tem que ser honrado de uma forma melhor do que aquele
aqueles que chegam depois, não importa o nível da relação. Então, algumas coisas que ele vai estabelecendo aí como ordens do amor. Mas essas ordens do amor que nós estamos falando aqui é aquela tríade de você amar a si, amar ao outro e amar a Deus. E eu começo pela mais simples, amar a Deus. Amar a Deus é a coisa mais simples que tem. Todo mundo diz que ama a Deus. Aqui alguém não ama a Deus? Ninguém? Está vendo como é fácil? Aqui alguém consegue amar o inimigo? Levanta o braço, por favor. Consegue amar o inimigo? Opa, 2, graças a Deus. 3, 4. Olha, gente, estamos aqui já. Parabéns. Estamos bem, mas você vê, amar a Deus todo mundo, amar ao inimigo somente 4. Amar a si mesmo, quem ama a si próprio. Aqui já tem um número maior, tem alguns ainda que ainda estão indecisos, mas você veja que estatisticamente amar a Deus venceu. Não venceu? Venceu. Mas sabe por que venceu? Porque a maioria de nós levanta a mão, sabe por quê? Por medo. Sabe medo de quê? De ir para o inferno. De ir para o inferno. Quem tem coragem de dizer que não ama a Deus? Mesmo que não ame. Não é? Essa é a pergunta. Então amar a Deus é simples, basta dizer que ama. Mas João, já sabendo que a gente ia estar aqui hoje falando sobre isso, ele escreveu há 2000 anos atrás o seguinte: aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu inimigo é um mentiroso. Sabe por quê? Porque ninguém pode amar a quem não conhece, se não consegue amar aquele que ele conhece. Se você não ama quem você vê, como é que você pode amar quem você não vê? E uma coisa que a gente aprendeu a amar quem nos trata bem. Nossa relação de amor, nosso amor normótico, né? A gente aprendeu a amar quem gosta da gente. E quando o Papai do Céu leva alguém que a gente não gosta, que a gente ama muito, não é o mal que ele está fazendo para a gente? Quem levou não foi o Papai do Céu? Então como é que fica a nossa relação com Deus quando isso acontece? Ou quando a gente tem uma grande calamidade na nossa vida? Antigamente, para aplacar a ira dos deuses, a gente sacrificava pessoas. Depois animais, que até hoje são sacrificados, infelizmente, para poder aplacar a ira dos deuses. Então, né? A gente tem uma relação ainda meio estranha com essa possibilidade do divino. Graças a Deus, a doutrina espírita nos ensinou um pouco a respeito dessa nossa relação com o divino. E começa o amor a Deus a partir de uma percepção. Eu gostaria de convidar vocês a pensar no amor. O amor como uma grande mola mestra de todo o universo. Como é que funciona o universo do ponto de vista das leis universais? Nós temos um universo que caminha para a harmonia. Em todas as coisas nós temos o antagonismo das forças contrárias. Você tem uma força para lá, você tem uma força para cá. Elas vão brigar até o momento em que elas se anulam e conseguem caminhar em direção à normalidade. Então, isso é na física, isso você vai observar na física quântica, na física newtoniana, você vai observar em todas as coisas o movimento, mas é muito perceptível quando você vê um lago bem parado e você joga uma pedra dentro do lago. O que acontece com a água do lago? Ela se movimenta toda. Aí você para de jogar pedra, o que acontece com o lago? Ele fica completamente parado. Por quê? Harmonia. A harmonia é a força do universo agindo para corrigir desequilíbrios. Então, onde está a grande bondade, o grande amor da natureza? É buscar todo e quase sempre o equilíbrio. Buscar em todos os momentos o equilíbrio. Então, o equilíbrio é o lugar que nos dá plenitude e paz. O que é paz? Paz é você não ter conflito. O conflito é justamente essa oposição das ideias, essa oposição das coisas. Então você está em paz quando você está tranquilo, e o amor de Deus, ele se expressa assim: toda vez que eu desequilibro a natureza age sobre mim, me trazendo de volta o equilíbrio. Então a gente chama de expiação dor, não é assim?
Nós vivemos no mundo de provas e expiações. O que é expiação? Sofrimento, não é? Choro e ranger de dentes. Isso é expiação no nosso conceito. Eu vou dar um outro conceito para vocês repensarem expiação. A palavra expiação, ela tem como composição, a sua etimologia ex, que é para fora, e pios, que é pureza. Ex, pios, tirar de dentro do homem a sua pureza. O que é a expiação? É a atuação de uma força em nós, de maneira tal que nós possamos tirar como consequência a pureza. Por que tirar a pureza? Porque ela já está em nós. Nós não nos tornamos puros. Nós já somos puros. O problema é que a gente não sabe que é puro. Por uma razão muito simples. Não existe absolutamente nenhum item da criação universal que não esteja totalmente imerso em Deus. Que não esteja totalmente navegando nas forças do divino. Então nós, cada célula do nosso corpo, cada parte energética da nossa alma, tudo navega dentro de Deus. Portanto, não existe nada em nós que não seja divino. Por isso que Jesus disse: vós sois deuses. Nós estamos no divino, nós nos movemos no divino, nós sempre estaremos assim, porque não existe nada fora de Deus. Porque se você imaginar alguma coisa fora de Deus, você tem que imaginar que exista algo além dele, e ele deixa de ser o grande Deus que nós concebemos. Portanto, ele, se é que existe limite, não existe, mas se pensássemos como limite, ele seria o limite de todas as coisas. Esse Deus harmônico, amoroso, somos nós. Então, nós não precisamos aprender a amar, como diz Erich Fromm no seu livro A Arte de Amar, dizendo que nós podemos aprender a amar. Claro, nós temos que fazer por onde? Encontrar os caminhos, mas os caminhos não para fazer do amor um ato mecânico, aprendido. Não, a gente precisa aprender a amar, tirando de nós a ignorância que nos separa do ente amoroso que nós já somos. Eu vou usar aqui o exemplo do sol. É bem legal o exemplo do sol. Imagine o dia de hoje, domingo, você está a fim de dormir até mais tarde um pouco. Aí o sol insiste, 5 horas da manhã ele insiste em aparecer. Todo dia, esse horário, 5, 6 horas, ele aparece com toda intensidade e vai na sua janela. E aí entra no seu quarto e você está dormindo e o sol começa a te aquecer na cama. Não é confortável, né, gente? O que a gente faz? Fecha a cortina, blackout, bota a madeirite ali na janela, não fica nem um buraquinho, o quarto fica todo escuro, aí tudo friozinho ali, a gente embarca num sono. Quando você resolve acordar lá para as 10 horas da manhã, todo mundo rico, né? Pode fazer isso. 10 horas da manhã você acorda, o que você faz? Vou arejar o quarto, vai na janela e abre a janela. O que o sol faz? Entra no quarto, procura o seu corpo para te aquecer, para dar a você a luz que é dele. Ele não fica na janela reclamando: poxa, estou aqui desde 5 horas da manhã esperando você abrir para ele aquecer, você não abriu janela, que é isso? Não, ele não faz isso. Você sabe por que ele não faz? Porque a natureza do sol é iluminar. Quando a gente vê uma pessoa que ama de verdade, a gente não consegue ver distinção no olhar dele, no querer dele, no desejar dele, no passar da mão dele. Sabe por quê? A natureza dele é amar. Então Leon Denis diz uma coisa interessante: nós viemos aqui para amar e aprendermos a ser amados. Nós viemos aqui para construir em nós uma essência amorosa. Por isso nós vivemos. A gente não veio aqui para pagar a conta de água, a conta de luz. A gente não veio aqui para viver uma sociedade normótica. Tudo faz parte da escolinha do Papai do Céu. Tudo faz parte desse movimento de tirar de nós a escuridão e fazer com que essa luz da consciência, brilhando no escuro da nossa sombra, nos traga de volta a nossa identidade perdida. Porque nós um dia já fomos assim, iluminados, mas a gente perdeu isso para podermos, de forma até paradoxal, conseguir conquistar de novo essa iluminação a partir das experiências das nossas vidas sucessivas. Então a primeira conquista que a gente tem que fazer é encontrar o Deus amoroso dentro de nós. E quando isso acontece? Quando a gente olha para dentro.
Agostinho dizia a Deus nas suas confissões que nós fomos criados para Ele. Só faz sentido a nossa existência se nós tivermos esse propósito de estar no colo divino. E ele diz assim: ó beleza antiga, ó beleza nova, e eu demorei tanto para te encontrar, e eu te buscava sempre fora de mim, quando em verdade você estava sempre o tempo todo dentro de mim. Deus não está fora de nós, embora esteja, mas o Deus nosso, o Deus que nós devemos iluminar esta consciência, a bateria energética, está dentro de nós. Este Deus que está do lado de fora está iluminando a árvore, está iluminando o outro, está iluminando os animais, está iluminando o cosmos todos e os multiversos, todos sendo iluminados na força divina. Nós, eu, vocês, todos nós, temos uma parte dessa construção na medida em que a gente consiga fazer sair das fronteiras da nossa individualidade essa essência amorosa do divino. O que vai acontecer quando isso de fato for verdade? Primeiro, que a gente não vai ter mais um amor egoísta. Nós não vamos ouvir mais ninguém dizer assim: você me ama? Eu te amo, mas eu te amo muito. Eu te amo muito, muito, muito. Eu te amo muito, 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 muito. E leva 2 horas para desligar um telefone, gente. Eu vejo isso lá com os meninos, já fiz isso quantas vezes. Só que no meu tempo era no orelhão, com ficha. Vocês já imaginaram fazer muito, muito, muito com ficha? Né? Então isso realmente é uma coisa que a gente vê esse amor. Eu só te amo se você me amar, né? Se você não disser que me ama, se você não me likear é dar um like lá, né? Já estou criando um neologismo aqui. Se você não reconhecer na rede social, é sinal de que você não me ama. Por que isso, gente? Que necessidade é essa de estar sempre no espelho mágico, espelho meu? Olhar para dentro e se encontrar Deus dentro de si e deixar fluir o amor que Deus nos trouxe, que o amor que Deus nos deu. E a mágica acontece, sabe por quê? Se eu consigo trazer este amor de dentro de mim, a minha natureza será amar. Porque o amor que Deus me traz, que é o reconhecimento de um Deus amoroso, me faz amar Deus acima de todas as coisas. O que é isso? Acima dos rostos, das roupas, das fantasias, dos personagens, dos estados atuais. Amar além de todas as coisas é ultrapassar todas as fronteiras para me encontrar com o Deus que existe. Por isso os orientais dizem que o meu Deus, o Deus que há em mim, saúde, o Deus que há em você. Não são 2 deuses, apenas o que há. E o que há precisa se encontrar. Na essência, precisa acontecer, precisa sair, precisa se realizar. E é tudo isso que os Espíritos vêm nos dizer com relação ao autoconhecimento, em relação ao fim do egoísmo e sobretudo a caridade. Porque a caridade me leva ao encontro do outro. A caridade me obriga a estar o tempo inteiro pensando no perdão, na indulgência, na vontade de fazer o bem, que é a benevolência, a tríade da caridade, que me coloca o tempo inteiro nesse esforço perseverante de ir em busca da perfeição absoluta, da perfeição do Pai Celestial. Então, quando Jesus nos propõe essa tríade amorosa, amar a mim, amar a Deus e amar ao próximo, amar além de todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, olha a totalidade sendo colocada aí. Ele está nos convidando para sermos urgentes em fazer nascer dentro de nós aquilo que nós já temos, o sol do divino, o sol amoroso. Reconhecendo o outro como um ser divino, eu posso ir além do mendigo, do bandido, do assassino, do terrorista, até do argentino. Eu posso fazer qualquer coisa sem nenhum tipo de rótulo ou de fantasia. Eu posso ir além das máscaras e encontrar dentro deste ser o mesmo Deus que existe dentro de mim. E se eu sou capaz de encontrar este Deus e reconhecer este amor, eu serei capaz de amar inimigo, amigo, filho, qualquer um que seja. Eu serei capaz de amar todas as pessoas, de todos os credos, de todas as facções, de todas as ideologias. Eu serei capaz de amar todas as pessoas do mundo a partir da minha eclosão
porque a minha natureza, a partir desse momento, será a natureza do amar. Muitas pessoas tentam fazer isso através de ascetismo, a fazer isso através de movimentos de privação, fazer isso através de movimentos de exclusão da vida. Olha, gente, o certo não é dar saltos na natureza. O certo é você viver o seu tempo presente, se aceitar. Se eu ainda não sou o anjo, porque eu só tenho uma asa quebrada, ou eu ainda não tenho, eu só tenho 2 ramalhetes no fundo, não importa. O que importa é que eu não estou sozinho. O que importa é que o Pai Celestial aguarda ou me aguarda de braços abertos no meu ser perfeito, que será perfeito no dia em que eu conseguir vencer a grande batalha de iluminar a mim mesmo. Porque Jesus também dizia 2 coisas extremamente importantes. Seja o sal da terra. O sal da terra é aquele que muda o sabor das coisas. Que a sua vida mude a vida do outro, mude a vida da sociedade, mude a vida da família. Que a sua vida mude o significado da vida de outras pessoas que não estão encontrando sabor na sua vida. Que você possa orientar essas pessoas e dar a elas gosto de viver, salzinho, para que elas possam viver bem. Assim também seja a luz do mundo. Ilumine as trevas daqueles que se encontram chafurdando na escuridão. Ilumine as trevas dos seus próprios caminhos a partir da luz que nós trazemos dentro de nós. Ilumine o mundo para que o mundo seja uma grande fonte transitada de luz e que no universo infinito nós sejamos a estrela que mais brilha. Porque o nosso coração não vai ter pátria, não vai ter fronteiras, não vai ter bandeiras, não vai ter preferências. Ele será um único coração, o coração da humanidade, que pulsa na mesma frequência daquele mestre, importante mestre que nos trouxe tantas verdades e que tenta o tempo inteiro nos trazer através dos seus avatares, os seus mensageiros, mensagens consoladoras, que orientam os nossos pensamentos. E assim como aquela moça que está com seu filho no seu corpo de peitos extremamente secos, e ela estende essa criança no ar para a caridade que passeia no seu turno da manhã, dizendo no seu ouvido: persevere, persevere, persevere. Persevere em função da transformação, persevere em função do objetivo de sermos estes seres perfeitos, para que os marcianos, os saturnianos, os lunáticos, esses outros que vivem em outros orbes, em outros planetas, possam vir aqui e entender como é que nós fizemos esse movimento. Saímos das trevas, saímos das cavernas, saímos do primitivismo, saímos do canibalismo, saímos de todas as formas e todos os ismos possíveis para vivermos uma única essência, o amorismo, o amor na sua mais plena essência. E um ser que ame o outro é um ser que contagia, é um ser que forma uma egrégora de luz, acaba com as zonas umbralinas e faz da terra um verdadeiro paraíso desejado, um verdadeiro reino dos céus. Quando os mensageiros vieram nos resgatar da nossa ignorância, para nos levar e nos prometer um reino diferente, um reino de amor, um reino de paz, não foi por outro motivo, foi porque assim como aquele pai que espera o seu filho perdido, nós também caminhamos em direção a esse reino para sermos recebidos pelo nosso Pai de braços abertos, que porá uma capa nos nossos ombros, um anel nos nossos dedos, um chinelo no nosso pé e fará uma grande festa, porque nós estávamos mortos e renascemos, estávamos perdidos e fomos reencontrados. Vamos seguir em paz, em nome de Deus, fiquem com Deus, que assim seja.